Olá, boa noite. Já estamos ao vivo. Aguardando as pessoas entrar. Boa noite. Aguardando mais um pouquinho. Bacana, já tem gente entrando. Que legal, tô revendo tanta gente querida por aqui, que bacana. Olha só, boa noite, que bom. Vou só ajeitar minha câmera para que vocês possam me ver bem. Ana, vi que tu já tá aí. Vai me dizendo, Ana Caroline, se tá ok o meu áudio, se tá tudo tranquilo, se consegue me ver bem. Oi, Jussara, querida. Vamos aguardando mais um pouquinho. A Bruna lá de Encantado, que legal. Então tá, a gente vai aguardando, o pessoal tá entrando. Enquanto isso, eu vou me organizando aqui também. Olha, minhas queridas alunas da educação especial, que bacana, estão entrando. A Sabrina de Sobradinho. Oi, Sabrina. A Grazi, a Bárbara. Olha, a Michele de Livramento. Nossa, que bom rever as gurias. A Laura. Que bacana, que bom. Muito legal. Então vamos aguardar mais uns minutinhos, né, para o pessoal ir se organizando e entrando. Eu tô um pouco preocupada, vocês me escutam bem? O áudio tá ok? Ai, que legal, quantos polos, ó, que legal. Campo Bom, Quaraí, Panambi, que joia! Boa noite, a Daiane. Ah, a Débora me respondeu sim. Então tá, Débora. Então tô tranquila que estão escutando meu áudio. Então tá, que bom receber esse feedback, Débora. Eu tô atenta. Ó, a Karina entrou, minha querida tutora da disciplina de Educação Matemática 2, junto conosco. A Roberta de Cachoeira do Sul. A Ana Paula tá me dizendo que tá escutando bem. Então tá bem. Então tô tranquila. Tá, vamos aguardando. O pessoal ainda tá entrando. A gente vai dar uns minutinhos antes de começar. Ah, oi, Maria Elisa! Minha querida Maria Elisa, lá de Guaratinguetá, saudade daquela cidade lá de São Paulo. Como é que estão aí, Maria Elisa? Tudo bem? Ah, agora a Ana Carolina me deu um ok. Então tá, tudo certo. Então vamos aguardando. Ah, legal. O pessoal tá me dizendo que tá me escutando bem, então. E os gatinhos, Maria Elisa, estão aí contigo? O cachorrinho? Estão tudo junto? Ah, a Patrícia tá usando o Face do filho. Que legal, Patrícia, que bom. A Patrícia usando o Face do filho para poder estar conosco. Que legal, que bom, fico feliz. Olha a Kátia do curso de letras, bacana.
Ah, Maria Elisa tá me dizendo que estão todos aí, né? Os cachorrinhos, gatinhos. Só na bagunça. Legal. Então tá bem, estão escutando bem. A gente tá só fazendo um tempinho, né, pro pessoal ir entrando. Joia. 3 de maio. Que bacana. Vanessa de 3 de maio. A Noemi de Cachoeira do Sul. Olha, Lauren. Tudo bom, Lauren? Lauren foi minha aluna da educação especial. Só não me lembro bem o polo, Lauren, mas lembro de ti. Tapejara. A Márcia me dizendo que tá escutando perfeitamente. Bom. Olha aqui o pessoal, tem gente me perguntando se tá frio ou tá calor, né? Eu sou um pouco calorenta, mas tá frio, tá friozinho, tá gostoso. Mas eu sou um pouco calorenta. Encantado. 3 passos, a Luciane, a Simone de Sobradinho. Três passos. Ó, Dirlene de Letras Espanhol da UFPEL. Que bacana. Uma conexão, né? Uma troca entre polos, entre universidades. Que legal. Muito bom. Oi, Miriam. Espero atingir tuas expectativas. Também tô com expectativas. Que legal, eu não consigo ler todas assim porque tá entrando tudo muito rápido, mas tô acompanhando. E com certeza a live vai ficar gravada depois e daí eu vou retomar cada um que tá me dando um oi aí. Quero fazer contatos. Adoro essas trocas, essas partilhas. Muitas mensagens entrando, que legal. Tapejara. Santana da Boa Vista. A Maria Cristina sempre tão querida, sempre me acompanhando, né, Maria Cristina? Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. A Cibele, boa noite, Cibele. Polo Encantado, bastante gente. Polo de Livramento, núcleo da UFPEL, Letras Espanhol. Ah, Kalinga, tudo bem, querida? Saudades de ti também. Que legal. Que joia. São tantas pessoas, saudade, Laura, também, que legal rever tanta gente querida. Muito legal, olha só, que bom. Tô fazendo tempo, tô lendo aqui, fazendo um tempinho para ver se entra mais algumas pessoas para a gente iniciar. Eu pensei da gente começar às 19h15. Olha, Novo Hamburgo, Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Um beijo. Adoro o polo de Novo Hamburgo, gostei muito quando fui lá. Um polo muito organizado, bem bonito. Sigo bastante as postagens no Instagram do polo de Novo Hamburgo. Santana do Livramento, a Daniela, a Priscila de Novo Hamburgo. Ana Paula dizendo que gostou da iniciativa. Legal, né, Ana? Também gostei. Depois eu até vou comentar sobre essa iniciativa que veio do Polo de Livramento, esse convite. Vou comentar aqui.
o Fipel. Já vi que a minha tutora Estela também entrou. Que legal. Mais 5 minutinhos e daí a gente começa. Abraço, Ivone. A Andriele de Sobradinho. A Cristina tá pedindo mais lives, é verdade, né, Cris? A gente tem que aproveitar os outros profs também, tem muito prof bom. Paulo de 3 de Maio. A Pamela de Novo Hamburgo. A Andréia. Boa noite, Andréia. A Bruna também pedindo mais lives. Eu já tô me organizando, já vamos logo começar. Né, Bruna? Em todas as disciplinas. Isso aí, vamos fazer uma campanha mais lives com todas as disciplinas, né? São tantas disciplinas bacanas, tantos professores pra gente aproveitar. Obrigada, Maria Elisa, pela mensagem. Obrigada, muito carinhosa. Tu sempre muito carinhosa comigo. Tô louca de saudade de Guaratinguetá, tô louca pra ir. Hoje falei com a Angelina, já estamos alinhando algumas coisas. Município querido para nós. Mais 3 minutinhos, tô cuidando do relógio ali e a gente começa, tá? Tô enrolando aqui pra gente fazer tempo pro pessoal conseguir entrar. Às vezes tem algumas pessoas, né, com problema de conexão, que a gente sabe. Então tô fazendo um tempinho pra organizar. Enquanto a gente tá esperando o pessoal entrar, eu vou só fazer um teste aqui. Tá, fiz um teste só pra ver se eu consegui ajeitar minha câmera. Ok. Mais uns minutinhos e a gente já começa. Boa noite, Liane. A Berenice, Educação Especial, tudo bem, Berenice? Oi, Mônica, que querida! Minha amiga querida tá aí, conectada, obrigada! Que honra! Coisa boa! Legal! A Liane, Letras Espanhol, do Polo de Livramento. Legal. Só mais um minutinho e a gente vai começar, tá? Tô cuidando ali o horário. Que agora o pessoal já conseguiu se organizar. Já temos um número bem significativo de pessoas. Saudade, Laura. Que amor. Tudo certo, Tati. Dizendo a Ana Carolina. Podemos começar, Ana, então? Acho que sim, né? Estamos no horário, então... boa noite agora, né? Oficialmente a todos e a todas que estão aqui comigo. Que coisa boa, né? Mesmo a gente estando distante, as tecnologias nos aproximam nesses momentos difíceis nos quais estamos vivendo.
E eu queria dizer que eu estou muito feliz pela possibilidade de estar conversando com todos vocês, né, com todas vocês, porque pelo que eu já observei aqui, eu não tenho só os meus alunos da UFSM, né? Tenho amigos, amigas de outros lugares, professores desse Brasil todo, né? Então é muito bom estar aqui com vocês. Agradeço essa oportunidade. Então, para a gente não perder muito tempo, né? Porque a ideia não é que a live seja muito longa, né, pessoal? Não é uma aula, é um espaço de discussão. Eu preparei um material aqui que eu vou ir acompanhando só para tópicos que eu gostaria de ir discutindo com vocês, tá? E que na medida do possível a gente possa ir conversando, dialogando, que essa é a grande ideia, tá? Eu aproximei bem o celular de mim, porque quero, na medida do possível, ir falando e ir lendo as colocações que vocês vão fazendo, ou as perguntas que vocês vão fazendo, porque é uma troca, tá? Então, eu vou me apresentar oficialmente para quem não me conhece, né? Mas eu sou a professora Tatiana Isaia. Eu sou pedagoga de formação, eu tenho especialização em gestão educacional, eu tenho meu mestrado em educação e atualmente eu estou fazendo o meu doutorado em educação, onde eu estou estudando políticas públicas, né? E dentro desse meu estudo, a Base Nacional Comum Curricular é uma política pública que tem me inquietado e que está muito presente na minha pesquisa de doutorado. Bom, além de ser, né, como vocês já sabem, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Maria. Esse semestre eu estou atuando no curso de pedagogia, na modalidade à distância. Já atuei em outros cursos também, já atuei como professora presencial, mas nesse semestre estou só à distância, trabalhando com a disciplina de Educação Matemática 1 e com a disciplina de Educação Matemática 2. Tá? Então a live de hoje vai abordar um pouquinho as relações, né, que existe entre o desenvolvimento de competências previsto pela BNCC relacionado com esse componente curricular que é a matemática e como que a gente pode então fazer no contexto da educação infantil e dos anos iniciais para desenvolver essas competências que são, né, uma das premissas defendidas pela Base Nacional Comum Curricular, tá? Além de ser professora da Universidade Federal de Santa Maria, eu também sou coordenadora pedagógica da Impar Educação. Por isso que eu tenho um público bem significativo me acompanhando nessa live, que são as pessoas com as quais eu trabalho dentro da Impar Educação, tá? Não vou assim entrar em muitos detalhes da minha formação, mas depois a gente pode trocar mais ideias se vocês quiserem conhecer um pouco da minha experiência, né? Como professora da educação básica que fui, numa outra oportunidade a gente conversa mais sobre isso, tá? Vamos então começar com a live, e daí para começar eu queria em primeiro lugar dizer, tá, que essa live não foi uma ideia minha, muito pelo contrário, eu assisti um colega fazendo uma live, um colega da Universidade Federal fazendo uma live e fiquei encantada. Ele falou justamente sobre as competências dentro da BNCC e aí fui atrás para descobrir, né, como que ele tinha articulado essa live. Foi então que o Polo de Santana do Livramento, aqui do Rio Grande do Sul, está promovendo essas lives e me convidou então para também participar. Por isso que a live está sendo através do link, né, da página de Facebook do Polo de Santana do Livramento. Então, embora eu não conheça elas pessoalmente, né, eu queria agradecer, mandar assim um super beijo para a coordenadora do Polo, que é a Beatriz Dutra, né? Não nos conhecemos, mas se Deus quiser teremos a oportunidade de nos vermos pessoalmente. Beatriz, muito obrigada pela essa possibilidade, pela essa oportunidade. Agradeço também, né, a assistente de docência, a Ana Carolina, a Carol, que foi tão querida, entrou em contato comigo, alinhou, tá me assessorando, né, para que a live aconteça de forma bem significativa. Muito obrigada mesmo pelo convite.
tá? Então, eu queria deixar registrado que essas lives foram uma iniciativa do Polo de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, para os cursos, né, para os cursos que esse polo tem alunos e os quais atende, certo? Bom, então para a gente conversar um pouquinho sobre a live, né, tendo em vista a temática dela, o foco da disciplina que eu estou trabalhando nesse semestre, eu vou procurar abordar alguns elementos que eu acho que são importantes, que a gente tenha bem claro, até a gente chegar propriamente dito na parte da educação matemática, tá? E aí, pra gente ir conversando tudo isso, eu queria contar para vocês um pouquinho que o que eu vou falar hoje aqui vem muito dos estudos que eu venho realizando, principalmente dentro da Impar Educação, porque dentro da Impar Educação nós temos uma equipe multidisciplinar e nós elaboramos uma metodologia que ajuda redes de ensino, né, e escolas privadas também a desenvolver competências socioemocionais nos alunos, tá? Então, as premissas que eu vou conversar, as partilhas que eu vou fazer hoje com vocês aqui, vem muito do que eu venho, das assessorias que eu venho prestando a redes de ensino, a sistemas de ensino, e são premissas que já foram comprovadas na prática que funcionam, tá? Inclusive, no final da live, quem ficar comigo até o final vai ganhar um presentinho, tá? Então, em parceria com a Impar Educação, a gente vai compartilhar com quem assistir até o final da live práticas pedagógicas específicas de educação matemática para desenvolver competências cognitivas e socioemocionais na escola, tá? Então tem que ficar até o final da live, tem que interagir aqui comigo, porque vai ganhar planejamentos de aula estruturados em projetos de trabalho, tá? Que depois eu conto mais. Então vamos pensar o seguinte: se a gente está falando, né, de Base Nacional Comum Curricular, a gente tem que entender que esse documento é um documento novo, é um documento que vem causando inquietações nas escolas. A gente sabe um pouquinho que os professores vêm estudando muito a BNCC, tá? E o que é importante a gente frisar? Sabemos que no Rio Grande do Sul os estudos estão muito voltados hoje para o referencial curricular gaúcho, que é um documento que nasce em função da BNCC, né? Para quem está me acompanhando de São Paulo, né, que tem um grupo significativo aqui me acompanhando, a gente sabe também que São Paulo tem um currículo próprio, e já vi que tem algumas meninas aqui me acompanhando que são de Guarulhos, que é uma rede que a gente trabalha também. Guarulhos tem o QSN, o Quadro de Saberes Necessários, que é um documento que nasceu a partir da BNCC também, e que todos esses documentos, o Referencial Curricular Gaúcho, o Currículo Paulista, o QSN de Guarulhos, todos eles nascem para atender uma premissa maior, que é a BNCC, tá? Olha só, tem várias pessoas me perguntando aqui o que é Impare, né? Eu vou, na medida do possível, vou tentar explicar um pouquinho o que é Impare, mas depois vou deixar nossos canais de acesso e comunicação para que vocês possam conhecer também, tá? Mas qual é a premissa central da base, né? Eu tô fazendo todo um redemoinho para a gente pensar o seguinte, tá? A Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento que nasce, então, para ajudar as redes de ensino, os sistemas de ensino a criarem os seus currículos escolares, né? A BNCC, por si só, ela não é um currículo, como o nome já diz, ela é uma base que vai, então, balizar, né, esses currículos que serão construídos. Então, dentro da Impare, eu ajudei a assessorar vários municípios na elaboração de currículos, porque esses currículos eles têm que atender às premissas que estão dentro da BNCC. Algumas dessas premissas são mais explícitas, e muitas outras premissas estão mais nas entrelinhas da BNCC, e é o que a gente quer, então, desmascarar, quer apresentar para vocês agora. E aí eu tô falando do quê? Bom, a gente tem que ter bem claro que
A educação brasileira hoje, né, falando em BNCC, que é um documento voltado para a educação básica. A educação básica hoje, brasileira, ela é organizada em etapas. Nós temos a etapa da educação infantil, a etapa do ensino fundamental e a etapa do ensino médio, certo? Então, a BNCC, quando foi aprovada na sua versão final e geralzona, né, que gerou aquelas 600 páginas, é um documento, então, que atende todas essas etapas da educação básica. Na live de hoje, como ela está mais voltada para os meus alunos da pedagogia, eu vou abordar especificamente a etapa da educação infantil e a etapa do ensino fundamental. E dentro do fundamental eu vou me deter especificamente aos anos iniciais, que é onde o pedagogo atua, certo? Anos iniciais, 1º ao 5º ano. Educação infantil, do 0 aos 5 anos e 11 meses, certo? Embora tenha uma polêmica no Rio Grande do Sul, né, com a questão da idade, mas o que vale é isso. Educação infantil é criança de 0 a 5 anos e 11 meses, tá? Qual é o princípio, quais são os princípios que orientam a Base Nacional Comum Curricular? Primeiro, os princípios éticos, políticos e estéticos. Isso não é nenhuma novidade, a gente já sabia desses princípios antes da BNCC, lá com as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, já estava previsto que toda a educação básica precisa estar organizada dentro desses 3 princípios. A BNCC resgata esses 3 princípios e vai um pouquinho além. Ela vai dizer que, junto com esses 3 princípios, que balizam toda a etapa da educação básica, o princípio central que deve orientar as ações pedagógicas, as proposições pedagógicas dentro da escola com a aprovação da BNCC é o quê? A educação integral. Então, quando a gente abre a BNCC, a gente já dá de cara com essa premissa central, porque é ela que vai organizar todo o resto do documento. Educação integral. O que é educação integral? Né? Muitas pessoas têm uma concepção de que educação integral é a mesma coisa que escola de tempo integral. Não é, né? A gente sabe que a escola de tempo integral é aquela escola onde o sujeito fica um tempo maior, né? Uma carga horária maior dentro da instituição. E a educação integral, ela é aquela educação que trabalha com todas as dimensões que envolvem o ser humano. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a escola de tempo integral, tá? Ela nasce para atender a premissa da formação integral. O sujeito ficar mais tempo dentro da escola para que ele possa ser desenvolvido integralmente. Segundo a BNCC e segundo todos os demais documentos que organizam a educação infantil e os anos iniciais, o ensino fundamental hoje, o que é a educação integral? Quais são essas dimensões que precisam ser, como a Laura em Nirvana está dizendo assim, né? É desenvolver o aluno integralmente, né? Ela colocou frase que a prof falou na nossa aula presencial no outro semestre, né, Laura? É isso. Formar o sujeito integralmente é olhar para todas as dimensões que envolvem o ser humano. Então, eu sempre brinco, né? Eu, no meu tempo da escola, a gente ia para a escola, a gente sentava na cadeira, né, na classe, e não interessava para o professor do pescoço para baixo. O que interessava era a cabecinha do sujeito, porque se entendia na época da minha escola que um sujeito, para ir bem na escola, para aprender na escola, tinha que ser desenvolvido aqui, né? Aquilo que Paulo Freire tanto criticou de educação bancária. Abriam a nossa cabecinha e depositavam, né, o conhecimento, e a gente fingia que aprendia, a escola fingia que ensinava, né? Frases de Paulo Freire. Por quê? Porque na época se entendia que o sujeito era só o cognitivo. Hoje existem vários estudos, vários teóricos que vão nos dizer o quê? Um sujeito, ele é um todo.
Não existe cabeça sem corpo, não existe corpo sem sentimento, não existe sujeito sem o social, não existe sujeito sem ética e moral. Então a gente precisa olhar integralmente para o sujeito. E lá na BNCC tem um parágrafo bem curtinho nas páginas introdutórias que a BNCC vai dizer então que as dimensões que envolvem os seres humanos e que precisam ser todas trabalhadas, quais são? A dimensão intelectual, a dimensão física, a dimensão afetiva, a dimensão social, a dimensão ética e moral e a dimensão simbólica. Então, o que a prof quer dizer com isso? Eu quero dizer que a BNCC nos convida a pensar uma educação que favoreça ao sujeito experiências e interações, seja com outros sujeitos como com objetos de conhecimento, que forme ele integralmente. Atividades, proposições pedagógicas que trabalhem todas as dimensões, se possível, ao mesmo tempo. E aí vocês vão dizer, nossa, mas que loucura, como é que eu vou pensar em atividades dessa forma? Existem atividades que trabalham essas dimensões, e é por isso que eu quero compartilhar com vocês algumas atividades que eu tenho, né, que a gente produz dentro da Empare, para que vocês possam olhar que olhar para o sujeito como um todo é possível e que quando a gente olha para todas essas dimensões, quando a gente olha para esse sujeito como um todo, quando a gente pensa em formar integralmente, a gente volta lá para trás, para uma premissa que já está batida para nós, que a gente sabe muito, mas que a gente não assimilou adequadamente, né? Lá em 1996, eu me lembro que eu ainda era estudante do magistério, né, do curso normal. Se falava muito nos 4 pilares da educação. Um relatório produzido por Jacques Delors, a pedido da Unesco. Nesse relatório, lá em 1996, o Jacques Delors, ele apresentava quais eram aquelas aprendizagens, aquelas concepções que formavam integralmente um sujeito e que de fato favorecia que esse sujeito se desenvolvesse enquanto cidadão e enquanto um sujeito mais proativo diante do seu próprio aprendizado e diante da sua sociedade e da sua vida. E lá em 96, no relatório que se chamou Educação, um tesouro a descobrir. Quem não conhece, olha a dica da prof, vocês conhecem prof, né? A prof gosta que os alunos leiam. Sei que não é da minha disciplina, mas, gente, busquem esse relatório. Educação, um tesouro a descobrir, relatório Jacques Delors para a Unesco, onde ele vai dizer os 4 pilares da educação, que são o quê? Aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a fazer. Jacques Delors vai dizer que, então, essas 4 aprendizagens trazem uma concepção integradora, né? Então, é o desenvolvimento integral do sujeito. A BNCC não cita essas 4 aprendizagens, mas elas estão o tempo todo nas entrelinhas do documento, principalmente nas entrelinhas das 10 competências gerais, tá? Então, eu não tenho tempo aqui, porque não é o escopo, né? Talvez numa aula presencial, mas é importante a gente olhar para cada uma dessas 4 aprendizagens e entender como que elas se relacionam com aquelas 6 dimensões da educação integral, para que a gente possa pensar nessas práticas pedagógicas mais inovadoras e mais voltadas para esse viés da formação integral, tá? Tá tranquilo? Não sei se eu tô indo muito rápida, né? Porque eu não quero tomar muito tempo de vocês também. Tô trazendo pinceladas, tá? Eu vou só aguardar. Deu uma travada? Quero que vocês me digam se tá tudo ok. Eu vou só olhar meu WhatsApp aqui. Ó, aconteceu alguma coisa. Travou? Vamos ver o que houve aqui. Vocês me digam se tá tudo ok. Posso seguir? Eu aqui observei, pra mim tá tudo ok. Então tá. Vocês estão me dizendo que tá tudo normal. Então eu vou seguir, tá? Bom, então falei. Premissa central da BNCC, educação integral.
Educação integral é aquela que forma integralmente o sujeito e que está muito linkada com aquelas 4 pilares da educação. Vamos retomar. O aprender a ser, a prof vai aqui para não se perder, eu não quero ficar pulando assunto, né? Aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a fazer, tá? E aí quando a gente entra no aprender a fazer, a gente está falando, né, do que? Aprender a fazer é ser competente, é pôr em prática. Aprender a ser é uma premissa que está lá na BNCC, que eles chamam de trabalhar o projeto de vida daquele sujeito. Então, uma educação que olha para projetos de vida, quem aquele sujeito realmente é, né? Descobrir as potencialidades daquele sujeito e ajudar que o sujeito, então, transforme essas potencialidades em competências. É algo muito significativo dentro da base, porque a base vai dizer que a gente só ajuda sujeitos a descobrirem os seus projetos de vida se lá dentro da escola a gente possibilitar então um trabalho articulado entre competências cognitivas e competências socioemocionais. Aí eu queria entrar aqui na questão das competências, tá? Vamos parar nesse assuntinho aqui. A gente tá ouvindo muito. Quem tá dentro da escola, né, tá bombando o assunto competências, a gente escuta várias pessoas falando sobre isso, existem muitas críticas em relação a isso tudo. Eu não estou aqui para defender ou para criticar, eu só gostaria de compartilhar um pouquinho do que eu sei sobre competências, compartilhar os estudos que eu venho realizando para que a gente possa entender o que a BNCC quer dizer quando ela salienta que a partir da aprovação dela, né, que a versão aprovada da educação infantil e do ensino fundamental foi em dezembro de 2017, então a partir de dezembro de 2017, quando a BNCC foi aprovada, nós fomos convidados a rever as práticas pedagógicas da escola, não mais para trabalhar conteúdo por conteúdo, mas para ajudar os alunos a desenvolverem competências. Aí a BNCC não cita, mas a gente sabe, né, que o pai do assunto, grande teórico sobre competências, é Philippe Perrenot. Um teórico já antigo, com vários livros publicados, que eu aconselho vocês a buscarem aí atrás, tem muito material bom. Depois, se vocês quiserem, até eu posso dar algumas dicas de livros dele que eu acho legal de ler. Tem livros novos, bem bacanas. Ele é o pai do assunto. A BNCC se apropria do que Perrenot fala e vai dizer o quê, né? Ela vai dizer, como eu digo, não tá tão explícito lá, né? Tá bem implícito. Mas ser competente é saber fazer, é saber pôr em prática. Então, tudo aquilo que eu aprendo na escola tem que ter sentido e significado para mim. E tem que ser aprendido bem naquelas premissas piagetianas. Eu tenho que me apropriar do objeto de conhecimento e nessa apropriação, né, eu conseguir articular outros elementos com esse conhecimento para que eu, na prática, faça muito bem feito aquilo que eu me proponho a fazer. Então, o conhecimento com sentido e significado é aquele conhecimento que me ajuda na minha vida cotidiana, no aqui e agora, a resolver problemas, a enfrentar soluções, a me relacionar com os outros, a gerir as minhas próprias emoções. É um conhecimento vivo, é um conhecimento prático que dialoga com o meu projeto de vida, tá? Então, assim, ó, se a gente quer pegar o conceito de competência, tá? Ser competente, um sujeito que é competente, e aí eu vou fazer um parênteses, existe um cara muito bacana, eu chamo de cara, né, porque eu já li tanto ele que ele já é próximo de mim, o Paul Tolk, um teórico, depois eu posso indicar o livro dele. O Paul Tolk, que é um estudioso dessas competências,
É porque vocês sabem, né? Não é uma novidade brasileira, currículo por competências, né? Portugal já vem fazendo isso há anos, Finlândia já vem fazendo isso há anos, né? O Japão já começou a introduzir tudo isso. O Brasil tá meio que copiando modelos que já vem dando certo, né? Mas ser competente, o Paul Tolkien vai dizer que competência não é uma coisa que nasce com o sujeito. Eu não nasci competente, eu vou me tornar competente, né? Então, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser intencionalmente explorada nos espaços escolares e familiares também, porque senão, se a gente esperar, se a gente não tiver essa intencionalidade pedagógica no desenvolvimento de competências nos outros e em nós mesmos, elas não vão florescer do nada. Então, Paul Tolkien vai dizer que as competências elas precisam ser trabalhadas, exercitadas até serem plenamente consolidadas. E não é à toa, gente, que vocês vão ver que lá na BNCC, a BNCC diz, né? As 10 competências gerais, elas são introduzidas na educação infantil, ampliadas no ensino no ensino fundamental, até serem plenamente consolidadas no ensino médio. Então, a premissa básica lá do ensino médio é que os alunos consolidem aquelas 10 competências gerais que estão dentro da BNCC, certo? Mas vamos voltar então para o conceito, a gente ficar bem claro, tá? O que é competência? Competência nada mais é do que a capacidade que um sujeito tem de articular, de mobilizar e de pôr em prática o quê? Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Então, vou repetir. Ser competente é a capacidade que o sujeito tem de articular, de mobilizar e de pôr em prática, né? É vivo, de pôr em prática conhecimentos, atitudes, conhecimento, habilidade, atitudes e valores. Eu sempre brinco com os meus alunos, né? A gente faz aquele código-chave com V mudo. Conhecimento, habilidade, atitude e valores. Então, vocês viram que é um conjunto competência. E o conhecimento tá aqui, mas junto com o conhecimento tem habilidade. E junto com a habilidade e conhecimento tem atitudes. Como é que o sujeito age diante das coisas? E tem valor. Então, vocês vejam assim, ó, eu gosto muito de um exemplo, né? A gente conhece vários profissionais, de várias áreas, de vários contextos, mas a gente bate o olho na criatura, mas esse sujeito é competente no que faz. Por que a gente diz isso? Porque a gente vê no olho da pessoa, aquela pessoa brilha quando ela fala o que ela fala, ela tem propriedade do que ela fala, ela tem conhecimento do que ela fala, ela consegue articular exemplos e ideias para explicar o que ela está fazendo, que a gente vê que ela se apropriou daquele conhecimento. Mas ela tem mais um fator, ela dá um valor para aquilo que é muito significativo. Então a gente vê que o valor que ela dá para aquilo torna ela, tô pegando o exemplo de um profissional, torna ela um profissional diferente dos outros, que é gritante nos nossos olhos, né? E é isso que a escola, a partir da BNCC, está pensando. Porque a BNCC fala o tempo inteiro ajudar os alunos a descobrirem os seus projetos de vida, ajudar os alunos a transformar as suas potencialidades em competências. Quando a gente fala em projetos de vida, a gente está dizendo aquilo que o sujeito nasceu com uma certa habilidade que parece que já é meio que natural dele e que ele precisa de uma força para criar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para transformar aquilo numa grande competência e se tornar um profissional, um sujeito, porque não é só falando do profissional, porque uma coisa está relacionada com a outra. Eu sou profissional, mas eu sou sujeito. É aquela pessoa que está realizada pessoalmente e realizada profissionalmente. Eu não vou entrar muito assim, porque é um assunto que eu gosto muito, mas para fazer vocês pensarem nisso. Né? Então a BNCC vai dizer que ser competente é a capacidade de articular, mobilizar e botar em prática os conhecimentos, habilidades, atitudes e valores
seja no aspecto cognitivo quanto no aspecto socioemocional. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha ali a Laura dizendo, isso lembra a Prof. Lorena. Ah, Prof. Lorena, querida, quando eu comecei a trabalhar nos cursos EAD, eu fui tutora da Prof. Lorena com muito orgulho, adoro ela, Laura. Para ver que os professores sempre deixam marcas na gente, né? Tu dizendo que a minha fala lembra dela, com certeza a gente se forma com os professores, né? Mas voltando então, foi só ali que eu li e acabei me emocionando até porque a professora Lorena é muito querida para mim. Mas gente, o que a BNCC nos convida a pensar? Nos convida a pensar que como nós somos um sujeito integral, não cabe mais à escola acreditar que só o cognitivo basta. E não é que ele não baste, claro que é importante o conhecimento. É claro que é importante trabalhar conteúdos, não há como a gente negar isso. Só que nós não podemos mais ficar só nisso. O mundo mudou e mais do que nunca a situação que a gente está vivendo hoje, a pandemia tem nos mostrado. A gente tem muito conhecimento, mas a gente não sabe lidar com as emoções. As emoções, as competências socioemocionais ficaram de fora da nossa formação. A gente conhece tudo, a gente lê, a gente tem acesso à informação, mas a gente não sabe como gerir as emoções que afloram no nosso contexto, especialmente no momento que a gente vem vivendo hoje. E é por isso que eu tenho dito para vocês que é um assunto muito caro para mim e que dentro da Empare a gente tem estudado muito essas competências socioemocionais. A gente tem olhado muito para o trabalho que Portugal vem fazendo já há um bom tempo, né? Muito antes de nós aqui no Brasil. E por quê? Porque formar um sujeito com competência socioemocional é um trabalho árduo que inicia desde a etapa da educação infantil e que nunca tem fim, né? A gente velho tá sempre aprendendo a gerir emoções, a se relacionar com os outros e nós precisamos disso para nossa prática, para nossa vida. Né? E quando eu falo vida, eu estou falando de um sujeito integral. Vida é a minha vida pessoal, é a minha vida com os outros, é a minha vida profissional, é a minha vida como um todo, tá? Mas vamos lá. Eu não tenho tempo nessa live, mas eu só queria dizer para vocês um segredinho que eu sempre digo, né? Para quem já assistiu minhas palestras, os meus cursos, as minhas assessorias, que essas 10 competências gerais da BNCC, elas não nascem do nada. Elas têm ali premissas que o Brasil se inspirou para criar, tá? O que eu quero dizer com isso? São 10 competências gerais. E dentro dessas 10 competências gerais, para quem estuda bem, né? Para quem separa bem competências cognitivas e competências socioemocionais, a gente consegue enxergar como que elas estão ali dentro, nas entrelinhas dessas 10 competências. E aí eu quero contar para vocês que existe uma matriz internacional de competências cognitivas e socioemocionais, tá? Uma matriz internacional. E essa matriz internacional, ela é uma matriz que é seguida pelas avaliações internacionais do PISA, tá? Então vamos pegar um exemplo assim. Ainda nem cheguei na parte da educação matemática, né? Mas já vou chegar lá. O PISA, o que é o PISA, gente? O Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. O PISA é um importante, eu digo importante, temos críticas a fazer, mas eu só estou trazendo os fatos, né? O PISA avalia mundialmente os alunos e cria-se aqueles rankings mundiais de qualidade em educação, que vocês já devem ter visto, eu não vou contar aqui, pesquisem no Google, a posição do Brasil no ranking, né? Uma posição não favorável. Mas o que acontece? As avaliações do PISA e muito do que tem nas avaliações nacionais também mensuram competências cognitivas e competências socioemocionais que seguem essa matriz que eu estou citando. Essa matriz, gente, internacional, ela é estabelecida pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tá? Quem quiser acessar essa matriz, eu vou dar a dica aqui, ó. Procura no Google,
tá? É um relatório da OCDE, onde ela vai justificar o porquê dessa matriz, vale a pena ler, é um relatório longo, mas é muito bacana de ler para conhecer, que se chama Estudos da OCDE sobre competências para o progresso social e o poder das competências socioemocionais, tá? É de 2015. Quando eu li lá em 2015 ainda estava em inglês, agora já tem traduzido. Procurem para descobrir. Então, o que a OCDE vai dizer? A OCDE fez um estudo através desse relatório e criou uma matriz de competências que são as matrizes que estão nas entrelinhas da BNCC. Então, nós temos um grupo de 3 macrocompetências cognitivas. Dentro de cada uma dessas 3 macrocompetências cognitivas, nós vamos ter 3 microcompetências cognitivas, tá? E nós temos, junto, né, elas estão entrelaçadas, vocês vão ver no relatório depois, 3 macrocompetências socioemocionais. E dentro dessas 3 macrocompetências socioemocionais, nós temos 3 microcompetências socioemocionais. Hoje, nós na Empare trabalhamos muito essas competências, gerando atividades pedagógicas que ajudem a desenvolver. E o que essa OCDE vai dizer, gente? E que é o que está lá nas entrelinhas da BNCC. Não existe como hoje a gente trabalhar o cognitivo pelo cognitivo, desvinculando do socioemocional. E aí, quando a gente vai olhar para essas competências socioemocional, a gente enxerga um conjunto de elementos que são fundamentais. E aí, se vocês me permitem, eu tô com o meu computador aqui do lado, eu elenquei alguns aspectos que eu gostaria de ler para vocês. Por quê? Porque o que é ser competente socioemocional, gente? Que a gente tá ouvindo tanto, né? Ser competente socioemocional é trabalhar essas macro e micro competências, tá? E aí eu vou citar para vocês, por exemplo, quais são as 3 macro competências socioemocionais? Atingir objetivos, trabalhar em grupo e lidar com as emoções. Vejam, atingir objetivos, trabalhar em grupo e lidar com as emoções. Dentro do atingir objetivos, a gente tem as 3 microcompetências socioemocionais que são perseverança, autocontrole e paixão pelos objetivos. Então, a gente tem que trabalhar isso com os alunos para que eles possam ser sujeitos que encarem os desafios como objetivos a serem atingidos. E não que encarem os desafios como um problema que eu não vou dar conta de resolver, tá? Trabalhar em grupo. Dentro da macro competência trabalhar em grupo, a gente tem as 3 microcompetências socioemocionais, que é a sociabilidade, o respeito, junto com a empatia e a atenção, tá? Então, uma sociedade do século XXI é uma sociedade que clama por sujeitos que saibam trabalhar em grupo. Por quê? Porque a gente chegou, né? A gente se deu conta que aquele modelo de educação que frisava o individualismo, a competitividade, foi um modelo falido. Um modelo que não nos ajudou a trazer progressos pessoais, progressos sociais, só trouxe mais problemas para a sociedade. E hoje a sociedade do século XXI é uma sociedade que vê que quando as pessoas sabem trabalhar em grupo, quando elas têm respeito, quando elas têm empatia, quando elas têm sociabilidade bem desenvolvida, é um fator primordial que ajuda esse sujeito, ajuda os outros sujeitos e traz um progresso social mais favorável. Então, isso está dentro das 10 competências gerais da BNCC. Quando vocês forem ler lá, com um olhar bem crítico e bem atento, vocês vão ver o quanto que tem lá atingir objetivos, o quanto que tem lá de saber trabalhar em grupo e o quanto que tem lá da 3ª macro competência socioemocional estabelecida pela OCDE, que é o quê? Lidar com as emoções. O que é lidar com as emoções? As 3 microcompetências socioemocionais que estão dentro de lidar com as emoções são a autoestima, o otimismo e a confiança. Gente, lidar com as emoções é aquele sujeito que sabe gerir as próprias emoções. Ao mesmo tempo que ele sabe gerir as próprias emoções, ele é um sujeito atento às emoções dos outros. Ele é capaz, porque ele é competente nesse aspecto, a olhar para um sujeito e ser empático com aquele sujeito, entender se o sujeito não está bem, oferecer um amparo, acolher as diferenças, respeitar as diferenças. Vocês vejam o quanto isso é significativo.
Quem sabe um dia, ó, fazendo em off aqui pra vocês, quem sabe um dia a gente faz uma live só sobre esse assunto. Tem muita coisa pra gente discutir, tá? Hoje eu tô trazendo pinceladas só pra vocês entenderem um pouquinho onde eu quero chegar, tá? Então, resumindo, ser competente no aspecto socioemocional é aquele sujeito que sabe se relacionar com os outros e consigo mesmo. É um sujeito que sabe compreender e gerir emoções suas e dos outros. É um sujeito que estabelece e atinge objetivos. É um sujeito que toma decisões autônomas e responsáveis, né? É um sujeito que vai atrás do que ele quer, ele não espera as coisas caírem do céu, né? E principalmente é um sujeito que enfrenta situações adversas de maneira crítica e construtiva. Vejam, hoje, com a pandemia que estamos vivendo, quem de nós consegue enfrentar essas situações adversas que a gente está vivendo com criatividade e construindo novos saberes, né? E como eu disse, a gente não nasce com isso, a gente precisa desenvolver. E o quanto a BNCC vem contribuir nesse aspecto e dizer que a escola precisa olhar para isso e oferecer proposições pedagógicas, atividades de modo intencional, né? Se não tiver essa intencionalidade pedagógica para desenvolver competências socioemocionais, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mas, né, eu estou reforçando muito as competências socioemocionais, sem esquecer das competências cognitivas. E, gente, ser competente na esfera cognitiva não é saber decorar um conteúdo. Muito pelo contrário. Se lá no nosso tempo da escola, né, a gente tinha que decorar a tabuada, né? Vocês viram o meu vídeo lá do paninho, né, da multiplicação? No meu tempo da escola, que paninho da multiplicação? A prof já vinha com a tabuada. A gente tinha que decorar, me lembro que eu ia para casa com aquela tabuada na mão, decorar porque ela ia tomar a tabuada no outro dia. A prof não estava preocupada se eu compreendia um princípio básico, né? Se eu compreendia o conceito que estava por trás da tabuada. Ela simplesmente queria saber se eu tinha decorado. Isso não é competência cognitiva, não é? Isso é trabalhar a decoreba pela decoreba, não que decorar não seja importante. A gente sabe, a neurociência vem mostrando que sim, né? Decorar é algo significativo, a memorização é algo significativo, só que é uma memorização com sentido e com significado. Então, o que é para BNCC, lá nas entrelinhas, a partir dessa matriz da OCDE, competência cognitiva? São 3. A primeira competência cognitiva se chama competência cognitiva básica. Então, lá as profs da educação infantil, elas já estão trabalhando essa competência lá com os bebês, com as crianças bem pequenas. Qual é a segunda macro competência cognitiva? O conhecimento adquirido. E a terceira, o conhecimento extrapolado. Dentro da capacidade cognitiva básica, a gente vai ter 3 microcompetências cognitivas, que são o quê? O reconhecimento de padrões, a velocidade de processamento e a memória, como eu falei. Dentro da segunda macrocompetência cognitiva, a gente vai ter o conhecimento adquirido. E aí eu vejo que essa competência está bem dentro da provinha Brasil, né? Da ANA. Claro, a gente sabe que agora vai ter umas reformulações, a gente está esperando para ver como é que vai acontecer, mas as antigas tinha muito do conhecimento adquirido, que é o quê? É o acessar, o extrair e o interpretar. Então, o sujeito que adquire o conhecimento adquirido, né, essa competência, que consolida essa competência, ele é um sujeito que sabe extrair, ele é um sujeito que sabe acessar e ele é um sujeito que sabe interpretar. Até que a gente chega no último patamar, que é aquilo que se espera do aluno do ensino médio, que o aluno do ensino médio saia, né, com essa competência bem consolidada, que é o quê? O conhecimento extrapolado. E aí eu tenho 3 microcompetências ali dentro, que é o quê? A reflexão, o raciocínio e a conceitualização. Então vocês vejam, né, que são aspectos importantes, significativos da gente olhar, e é por isso que eu cito esse documento da OCDE, porque penso que vale a pena a gente conhecer, tá? Bom, agora já falei um pouquinho geral da base,
trouxe essas premissas, o que é competência, educação integral. Eu queria agora entrar um pouquinho para falar do contexto da educação infantil, tá? E eu tô cuidando do horário, gente, eu não quero ser muito... Eu sei que eu já me estendi bastante, eu tô cuidando do horário para não cansar muito vocês, tá? Mas eu gostaria então de falar um pouquinho agora especificamente da educação infantil e entrar nos anos iniciais do ensino fundamental para a gente poder concluir, tá? Fiz toda essa fala para a gente entender então como que se espera que a educação matemática hoje aconteça, né, dentro das escolas e que fique alinhada com a BNCC. Então vamos lá. Como é que a BNCC estrutura a educação infantil? A BNCC estrutura de uma forma muito encantadora, né? E eu não vou entrar aqui em detalhes, mas o que eu quero dizer para vocês? A educação infantil da BNCC foi muito influenciada, né, pela abordagem Reggio Emília. Então a gente vê lá que as pessoas que ajudaram na construção dessa parte da base seguiram muito as premissas, né, da Reggio Emília. Então vale a pena vocês conhecerem, quem não conhece ainda essa abordagem, que é uma abordagem que vai falar das múltiplas linguagens na educação infantil, da importância das experiências na educação infantil. Então a abordagem Reggio Emília, ela inspirou muito os educadores que pensaram essa parte da BNCC. Tendo em vista isso, né, a gente tem uma estrutura de educação infantil um pouco diferenciada do que tínhamos antes no aspecto de trazer elementos novos que foram, né, balizados pela abordagem Reggio Emília. Então, a educação infantil hoje, ela precisa ser pensada a partir de quê? No topo de tudo estão as 10 competências gerais, não podemos esquecê-las, certo? As 10 competências gerais, então, vão ser introduzidas na educação infantil. Então, a gente trabalha competências cognitivas com socioemocionais. Educação infantil, eu estou falando de um público de 0 a 5 anos e 11 meses. Abaixo das competências gerais, para fazer uma ordem hierárquica, né, para ser didática, a gente tem o quê? Nós temos os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Gente, como o próprio nome já diz, é um direito que a criança tem, né? Então, a escola tem o dever de fomentar, de possibilitar proposições pedagógicas, atividades pedagógicas que garantam que esses 6 direitos sejam atingidos, sejam contemplados pelas crianças, certo? Abaixo dos 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a gente vai ter o quê? 5 campos de experiência, né? Influenciada por Reggio Emília. Então, esses 5 campos de experiência foram muito bem pensados e articulados para quê? Para contemplar as múltiplas linguagens e os múltiplos saberes que devem ser contemplados na formação integral dessa criança que tem de 0 a 5 anos e 11 meses. Abaixo dos 5 campos de experiência na BNCC, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Nós não temos habilidades, tá? Olha a dica da prof aí. Ajudei a construir muito currículo de várias escolas, né? Currículo para educação infantil e chamo sempre a atenção. Não há habilidades. Há objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento se articulam com cada um dos 5 campos de experiência e estão organizados dentro da BNCC por faixa etária. Então, existem 3 faixas etárias dentro da base: os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. Gente, essa é a nomenclatura. Acabou aquela história de chamar a turma do maternal, a turma do berçário, a turma não sei o quê, né? A gente vai começar a chamar com a nomenclatura correta, a nomenclatura oficial, certo? Qual é a turma dos bebês? Crianças de 0 a 1 ano e 6 meses. Ali eu tenho os bebês. Qual é a turma das crianças bem pequenas? Crianças da faixa etária de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E a turminha das crianças pequenas, que daí é a faixa etária dos 4 a 5 anos e 11 meses, tá? Eu não vou, assim, entrar em detalhes, porque não temos tempo. Mas o que é importante?
Eu tenho que olhar, eu professora da educação infantil, eu tenho que olhar qual é o público que eu trabalho, qual é a faixa etária que eu atendo. Se eu atendo as crianças bem pequenas, eu vou abrir a BNCC e vou conhecer todos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dentro de cada campo de experiência que eu tenho que trabalhar com os meus alunos, né? E como é que eu tenho que trabalhar? Por meio de proposições pedagógicas, por meio de atividades pedagógicas e que forme integralmente o sujeito e que ao mesmo tempo esteja desenvolvendo competências cognitivas e competências socioemocionais. Não é um trabalho fácil. Gente, nós estamos diante de uma mudança muito radical de paradigma de educação infantil, né? Nós tínhamos uma educação infantil antes que trabalhava por eixos, e não que os eixos tenham ficado de fora, né? Eu esqueci de dizer ali, mas os 2 eixos que estruturam a educação infantil, de acordo com a BNCC, e que estão diretamente vinculadas com as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, que são válidas, são as interações e as brincadeiras. Esses 2 eixos, as interações e as brincadeiras, precisam ser o eixo, como o nome já diz, de todas as minhas práticas pedagógicas, de todas as atividades, de todas as proposições pedagógicas que eu for fazer, olhando para os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, olhando para os campos de experiência, olhando para os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e olhando para a consolidação ou para o trabalho com as competências cognitivas e para as competências socioemocionais. Vocês vejam que não é fácil. E no final da live eu vou dar prontinho para quem tiver interesse um planejamento de aula organizado dentro de um projeto de trabalho, vão ser mais do que vários planejamentos de aula organizados dentro de um projeto de trabalho para trabalhar a educação matemática na educação infantil, tá? E que olha para todos esses elementos que eu acabei de falar aqui, tá? Como a Laura colocou aqui, né? Uma mudança para melhor. Eu também enxergo assim. Eu vejo que a BNCC trouxe uma mudança muito, muito rica para a educação infantil, tá? Só para lembrar, meninas e meninos, né, que estão me acompanhando, quais são os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento? O conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e o conhecer-se. Então, tudo isso precisa ser contemplado. E aí, a Maria Elisa tá aqui pedindo, eu quero. Maria Elisa, meu anjo, tu já tens. A Maria Elisa, né, tem acesso à nossa plataforma da Impar Educação. Tu já tens, meu anjo. Eu vou disponibilizar 2 projetos de trabalho que tu tens acesso lá na plataforma da Impare, né? Porque a Maria Elisa faz parte de uma rede que a gente assessora, que a gente trabalha junto. Então, ela já tem esse acesso. Tá, Maria Elisa, é um dos projetos de trabalho que está dentro da plataforma. Mas também, Maria Elisa, se tu quiseres, eu vou disponibilizar um da educação, do ensino fundamental. De repente, tá? Fica a teu critério. Bom, então, esses 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento são muito importantes. Inclusive, eu tô organizando um curso, né, que eu vou dar e que a gente vem discutindo, que é uma demanda que surge muito, porque a partir disso, gente, mudou toda a forma de avaliar na educação infantil, né? A gente faz um novo tipo de parecer descritivo. Eu tenho um curso que vai ser lançado ainda essa semana sobre isso, para ajudar os professores da educação infantil a entender como é que a gente monta um parecer descritivo, o que a gente avalia dentro da sala de aula, porque tudo mudou, é tudo novo, é uma mudança, né, de paradigma. Mas, por favor, não entenda que eu quero dizer que a gente vai botar fora tudo que a gente fazia. Não. A gente já faz muita coisa articulada com a BNCC. Só falta meio que dar, como a gente diz, né, nome aos bois, mas ressignificar aquilo que vocês já fazem. Então, no momento que vocês se apropriarem bem o que a BNCC tá nos trazendo, tá nos convidando a pensar, vocês vão ver que vocês já fazem muitas coisas que só falta dar uma ressignificada naquilo ali, né? Porém, a forma de avaliar uma criança na educação infantil, isso sim a gente tem que ter muito cuidado. E é uma demanda que vem vindo muito dos professores, que vem me solicitado muito sobre isso. Por isso que a gente pensou em montar um curso. E nesse curso eu trago exemplos bem práticos do que tem que ser visto, do que tem que ser avaliado, como é que tem que ser escrito esse parecer, tá?
Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu não vou entrar nessa discussão profundamente aqui, porque não é o foco, tá? E para todo mundo que tá dizendo ali, ó, eu quero, eu vou dar, então fiquem comigo até o final. A gente já tá quase no final, na finaleira, eu vou dar. Pessoal, quais são os 5 campos de experiência que a BNCC traz para a educação infantil? Vamos lá? O eu, o outro e o nós. Corpo, gesto e movimento. Corpo, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e forma. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Tá? 5 campos de experiência. Esses campos, a BNCC é muito enfática em dizer, eles não podem ser trabalhados isoladamente, tá? Eu não posso assim, hoje eu vou trabalhar o eu, o outro e o nós, e vou deixar os outros de lado. Não, né? Trabalhar as múltiplas linguagens na educação infantil implica trabalhar mais de um campo de experiência ao mesmo tempo. Tá? Eu vou me deter agora no campo específico do espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, porque é o campo, né, que vai trazer os conhecimentos matemáticos para dentro, tá? Então, o que a prof quer dizer com isso? Primeiro, gurias e meninos que me acompanham, tá? Tem que ficar muito claro, não existe conteúdo a ser trabalhado na educação infantil. É um equívoco a gente começar a dizer, hoje eu vou trabalhar, sei lá, adição, vou trabalhar subtração, vou trabalhar, mesmo que eu não trabalhe a continha, né, mas vou trabalhar o conceito. Eu não posso dizer isso no meu planejamento de aula. Porque são conhecimentos que vão ser explorados e não conteúdos a serem trabalhados. Tá? Não sei se eu fui clara na minha fala. Mas o que eu quero dizer para vocês é que cada um desses campos de experiência, eu vou pegar aqui esse específico que fala da educação matemática, cada campo da experiência nos convida a pensar quais são os conhecimentos que eu preciso explorar através das vivências, das experiências das crianças, ok? Para que elas consolidem noções que são fundamentais para a vida dela aqui e agora. Ou seja, a BNCC diz que a educação infantil não é uma etapa preparatória para o ensino fundamental. Não é trabalhar conceitos para preparar para quando eles chegarem no primeiro ano, para preparar quando eles chegarem no segundo. Não! É trabalhar os conhecimentos matemáticos, tá? E os outros aqui, estou falando matemática porque é a disciplina, mas trabalhar aqueles conhecimentos matemáticos que ajudam a criança a entender a realidade que ela vive no aqui e agora. Então, por quê? Porque esses conhecimentos matemáticos, gente, as crianças se deparam nas experiências que elas estão vivendo cotidianamente, nas interações, nas brincadeiras, nas explorações, nos projetos que elas vão vivenciar. Então eu preciso articular tudo isso em proposições pedagógicas que ajudem as crianças a pensar. Então vamos pegar o campo lá que diz espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. É um campo amplo. Aqui dentro, se vocês forem olhar, eu tenho conhecimentos de história, de geografia, de matemática, de ciências, não tenho? Só que eu não estou falando das disciplinas, dos componentes curriculares, eu estou falando dos conhecimentos dessas áreas, né, dos saberes que precisam ser explorados. Então, quando eu pego lá dentro desse campo o conceito quantidades, o que a BNCC quer dizer com isso? Ela quer dizer que ali estão os conhecimentos matemáticos que devem ser explorados. Aí, se vocês me permitem, eu vou ler, porque eu fiz uma pesquisa e não quero deixar de fora nenhum. Olhando cada um daqueles objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que tem nesse campo da experiência, eu consegui identificar quais são os conhecimentos matemáticos que nós temos que explorar nas vivências, nas proposições pedagógicas dos nossos alunos da educação infantil. A contagem, a ordenação, a relação entre quantidades, entre dimensões, medidas, comparação de pesos de comprimento, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e reconhecimento de números cardeais e ordinais. Então,
Como é que a Tati chegou nessa conclusão? Lendo os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que estão lá dentro da BNCC, a gente reconhece que eles estão explorando esses conhecimentos matemáticos e não conteúdos, tá? Então, lá no meu planejamento de aula, quando eu for pensar numa atividade pedagógica, numa proposição pedagógica, eu tenho que olhar esses objetivos de aprendizagem e explorar esses conhecimentos matemáticos lá dentro. De que forma, gurias? De uma forma lúdica, com interações, com brincadeiras, que contemplem os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, articulando com outros campos de experiências, ajudando as crianças a desenvolverem competências cognitivas e competências socioemocionais, tudo juntinho, tá? Então, é muito importante também, né? Eu gosto muito de frisar o seguinte, eu tô falando o tempo todo de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, reforço, nós temos que conhecê-los, nós temos que estudá-los, nós temos que entender que eles estão organizados dentro da BNCC por um código alfanumérico, né? Aquele código alfanumérico, ele é muito importante porque nos ajuda a entender um pouquinho o que representa aquele objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão organizados dentro desses códigos alfanuméricos, não para indicar uma hierarquia. Então hoje eu começo trabalhando esse, depois eu trabalho esse e depois... Não é isso, a base é muito clara de dizer que aquilo ali é só para organizar dentro da base, mas que nenhum tem um grau de importância ou uma sequência a ser seguida. A gente tem que conhecer eles e, na medida do possível, articular eles, né, de uma forma mais significativa possível dentro da nossa proposta pedagógica, que é o que vocês vão ver depois, né, nesse projeto de trabalho que eu vou compartilhar com vocês. Vocês vão ver que lá dentro do projeto de trabalho, nos planejamentos que tem dentro desse projeto, eu com a minha equipe multidisciplinar da Impare conseguimos criar atividades que articulem todas essas experiências que as crianças têm que desenvolver, tá? E depois eu vou explicar os códigos alfanuméricos. Bom, o que é importante ressaltar então? Que esse olhar, né? A abordagem Reggio Emília fala muito nisso, né? Entender a criança da educação infantil como o centro do processo. A criança é o protagonista. Todas as experiências que ela viver, todas as proposições pedagógicas que a gente oferecer a ela, todas as atividades que a gente for pensar, tem que colocar a criança no centro do processo. É ela a protagonista, é ela que vai articular, se mobilizar, articular esses saberes, consolidar experiências, interagir com os outros, gerir emoções, para que ela possa então fomentar essa educação integral, que é a premissa central da BNCC, tá? Sei que eu fui muito breve, muito rápida, mas em função do nosso tempo, eu vou agora entrar então na etapa do ensino fundamental. E como eu disse no início da live, eu vou me deter aos anos iniciais do ensino fundamental, 1º a 5º ano, porque essa live nela é especial, ela é voltada para os meus queridos alunos da pedagogia, que é o público que o pedagogo atende, tá? Por isso que eu vou me deter aqui, mas espero que todos possam aproveitar a minha fala aqui. Pessoal, como é que a BNCC organiza o ensino fundamental, os anos iniciais? No topo de tudo, como eu já disse, né, as 10 competências gerais. Então, ali no topo de tudo vão estar as competências cognitivas e socioemocionais. Então, tudo que vai acontecer na escola está a favor do desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais, das 10 competências gerais, tá? Abaixo disso, a gente tem o quê? 5 áreas do conhecimento, tá? Então, quem trabalha com os anos iniciais tem que ter muito claro isso. Os anos iniciais vai trabalhar as 5 áreas do conhecimento. Quais são as 5 áreas do conhecimento? A área das linguagens, a área da matemática, a área das ciências da natureza, a área das ciências humanas e a BNCC traz a área do ensino religioso, certo? Pessoal, dentro de cada uma dessas 5 áreas, vocês vão observar que nós temos as competências específicas de cada área do conhecimento. Então, eu tenho as 10 competências gerais, cognitivas e socioemocionais, e tenho as competências específicas de cada área, que também são cognitivas e socioemocionais,
tá? Ok, dentro de cada área do conhecimento, nós temos o que antigamente se chamava de disciplinas e que agora não se usa mais esse termo, né? Agora a gente chama de componente curricular. Então, dentro da área do conhecimento das linguagens, a gente vai ter como componentes curriculares. Vamos lá. A língua portuguesa, a arte, a educação física e a língua inglesa, a língua estrangeira, tá? Então, aquilo que a gente antes chamava de disciplina, agora se chama componente curricular. Vejam, quem é professor dos anos iniciais, o único componente curricular que não é obrigatório, tá? Nos anos iniciais é a língua inglesa. Agora, a língua portuguesa, a educação física e a arte, obrigatórios. E vejam, educação física e arte dialogando com língua portuguesa. Para mim é a coisa mais linda da base, porque tá dando um protagonismo a um componente curricular, né? Uma antiga disciplina que antes era nula dentro da escola. E por que a BNCC traz a educação física e a arte dentro da área das linguagens? Por quê? Porque a educação física e a arte são linguagens e são linguagens primordiais para desenvolver integralmente um sujeito. Se o sujeito é físico, é social, ele é cognitivo, ele é afetivo, ele é simbólico. Quem que trabalha isso? A arte e a educação física. Então, os professores de arte e educação física estão tendo assim, né, um destaque relevante dentro da BNCC, o que é uma maravilha, porque acabou aquela ideia de que vamos ter mais aulas de língua portuguesa. Não, a coisa tá parelhinha, são aulas iguais. A arte, ela é importantíssima, como está dizendo aqui a Jéssica, né? Para o desenvolvimento da sensibilidade desse sujeito. Se o sujeito não é sensível, ele não desenvolve competências, sejam elas cognitivas e socioemocionais. E é por isso que lá, dentro da premissa da educação integral, tá a sexta dimensão que constitui os seres humanos, são a dimensão simbólica. O que é o simbólico? É o imaginário, é a sensibilidade. Então, tá ali a arte para ajudar. E para mim é um assunto muito caro também. Por quê? Porque dentro da Impar Educação a gente se utiliza da linguagem artística para ajudar professores a desenvolver competências cognitivas e socioemocionais. Como que eu trabalho a linguagem artística, a arte, né, em favor do desenvolvimento dessas competências? As minhas pesquisas e os meus estudos junto com o meu grupo de professores na Impar Educação vem mostrando que o caminho mais fácil, mais rápido para o desenvolvimento dessas competências é quando a gente trabalha a linguagem artística com uma intencionalidade muito marcante, né? Não é simplesmente trabalhar uma música pela música, um teatro pelo teatro, não. Tem que ver como que a gente articula essa linguagem em favor do desenvolvimento do sujeito, tá? Então, vamos olhar então agora para a segunda área do conhecimento que a BNCC traz, que é a matemática. Bom, a matemática, ela tem um único componente curricular, que é a própria matemática, tá? Então eu já vou entrar para falar dela. Depois nós temos as ciências da natureza, como área do conhecimento, que tem um único componente curricular, que é a própria ciência. E depois nós temos a área do conhecimento das ciências humanas, que trabalha o quê? Quais são os dois componentes curriculares das ciências humanas? Geografia e história, tá? E por fim, o ensino religioso, que também tem um único... eu li agora aqui a mensagem da Laura, é isso aí mesmo, a Laura colocou, né, a artes e os ateliês, que é o coração da pedagogia de Reggio Emília, isso mesmo, tá? Exatamente. Então, pra vocês verem como a nossa BNCC, ela tem elementos significativos, ela copiou modelos que já vem mostrando que dão certo, tá? Sei que eu sou um pouco suspeita para falar, porque tenho estudado muito a BNCC, mas vale a pena vocês enxergarem esses elementos que estão nas entrelinhas da base e enxergar a boniteza, como dizia Paulo Freire, né,
que tem nesse documento, quantas coisas boas a gente pode tirar dele, apesar de ter algumas coisas que a gente critica, sim, né? Nem tudo é maravilhoso, mas tem coisas boas dentro desse documento que a gente pode se favorecer, tá? E é esse o cuidado que eu tô tendo aqui. Vocês viram que eu tô trazendo elementos assim que estão bem mascaradinhos nas entrelinhas e que são as coisas significativas que a gente pode aproveitar, tá? Bom, vamos entrar então na área da matemática que nos interessa, tá? A área do conhecimento matemático, então, como eu já disse, ela tem um único componente curricular, que é a própria matemática, tá? A prof tá trazendo ela separadinha, mas, gente, é bem como o Jenny, não sei se eu falei certo o nome, Jenny Matheus tá falando aqui. A BNCC fala o tempo todo, pessoal, é o trabalho interdisciplinar, tá? Não existe trabalhar áreas do conhecimento separado, não existe trabalhar componentes curriculares separados. A gente tem que achar formas de trabalhar integralmente. Particularmente, eu acredito muito nos projetos de trabalho da teoria do Fernando Hernandes, né? O Fernando Hernandes também é o pai do assunto, um teórico já antigo, que vem falando sobre isso. Eu vejo assim que para nós que trabalhamos na educação infantil nos anos iniciais, é uma proposta pedagógica que funciona muito, e eu falo como professora da educação básica que fui durante anos, sempre trabalhei por projetos de trabalho, né? Eu sou filha da Universidade Federal de Santa Maria, fiz minha pedagogia aí, aprendi muito com professores que trabalhavam com projetos de trabalho, e hoje eu levo um pouquinho dessa minha experiência para outras redes de ensino, porque o projeto de trabalho é a melhor metodologia que nos ajuda a trabalhar integralmente, né? Então, olhar para os componentes curriculares como um todo, para as áreas do conhecimento como um todo. Nessa live eu estou me detendo à matemática especificamente, porque é o foco da disciplina que eu estou trabalhando, tá? Mas o Jenny Matheus falou perfeitamente. Tá, o comentário que ele deixou ali. Então, o que a gente tem dentro do componente curricular matemática, gente? Que é importante quando vocês forem olhar lá a BNCC. A gente vai ter o quê? Competências específicas, tá? Nós vamos ter ideias fundamentais e nós vamos ter unidades temáticas. Essas unidades temáticas, elas não estão só na matemática, elas estão também nos outros componentes curriculares. O único componente curricular que não tem unidade temática dentro da BNCC é a língua portuguesa, tá? É a única que não tem unidade temática. Todos os outros componentes curriculares têm unidades temáticas, são mais de uma, e a matemática não fica de fora. Então, nós temos as competências específicas, que são 8. Vamos sentar e vamos ler elas. Peguem a BNCC, leiam. Se vocês não têm a BNCC, vocês me peçam que eu vou compartilhar lá no Moodle para vocês, tá? Aí, junto com essas 8 competências específicas, nós temos as ideias fundamentais do componente curricular matemático. Gente, nós temos que conhecer essas ideias fundamentais, que são a equivalência, a ordem, a proporcionalidade, a interdependência, a representação, a variação e a aproximação. Então, essas ideias vão articular as habilidades que vão vir depois, tá? Dentro de cada unidade temática. Então, quais são as unidades temáticas que nós temos para trabalhar na matemática? Lá nos anos iniciais, tá? Lembrem que eu estou focando nisso. Nós temos que trabalhar do 1º ao 5º ano. Números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. Tá? Então, dentro de cada unidade temática, gente, nós vamos ter as habilidades. Nós vamos ter habilidades organizadas por um código alfanumérico que não tem hierarquia nenhuma também, são apenas organizadas daquela forma dentro da BNCC para dar um aspecto mais didático, mas que a gente vai poder trabalhar quando a gente quiser. E vocês vão ver que na BNCC não tem conteúdos, né? Aí é que tá. A BNCC não é um currículo. Os conteúdos que se articulam com as habilidades e com os objetos de conhecimento de cada unidade temática, eles precisam estar dentro do currículo das escolas,
que é o que eu venho ajudando, assessorando várias redes e escolas a produzir esses currículos. Então, gurias e meninos, a gente, enquanto professor do ensino fundamental, nós precisamos olhar atentamente para todos os objetos de conhecimento e não entender que objeto de conhecimento é conteúdo. Não é, tá? Não é a mesma coisa. O objeto de conhecimento é um conceito geral que me remete a uma habilidade geral. Esse conceito e essa habilidade me faz pensar que conteúdos eu vou trabalhar. Só que eu vou trabalhar conteúdos não por o conteúdo pelo conteúdo. O conteúdo não é um fim. O conteúdo tem que ser um meio para que me ajude a fomentar as competências cognitivas e as competências socioemocionais que estão estabelecidas na BNCC, tá? Não sei se eu estou sendo clara, mas se alguém tiver interesse em aprofundar nesse assunto, eu tenho um canal junto com a Impare no YouTube, que é Impare Educação. Lá vocês encontram lives que eu fiz sobre essa temática da relação dos conteúdos, das habilidades e dos objetos de conhecimento na construção dos currículos escolares, e essas lives estão gravadas dentro do nosso canal do YouTube. Então, se alguém quiser, pode acessar lá e conhecer um pouquinho mais dessa minha explicação com detalhes, tá? Bom, esses códigos alfanuméricos, então, eles vão estar relacionados com como eu disse, esses códigos alfanuméricos, eles não têm uma hierarquia, eles não têm uma ordem a serem trabalhados, eles precisam estar relacionados com as outras disciplinas nas proposições pedagógicas que a gente vai estar trabalhando para que se articule isso tudo e fomente essas competências que a gente espera, tá? O que cabe ao ensino fundamental, em especial aos anos iniciais? A BNCC é muito clara, gente. Professor de 1º e 5º ano, tá? Tem que trabalhar o letramento matemático. Tá escrito na base. O que é o letramento matemático? Né? Ensinar a criança a raciocinar, a representar, a comunicar e argumentar matematicamente, né? De modo a ajudá-la a resolver problemas, a utilizar diferentes estratégias para resolver esses problemas. Então, eu acho que a gente precisa pensar na educação matemática, nesse letramento matemático, também naquele viés de que eu não vou preparar a criança para o 6º ano, para o 7º ano, seja lá que ano. Eu vou trabalhar aquelas relações que são importantes para a formação integral dela no aqui e agora. Conceitos, habilidades, objetos de conhecimento que sejam úteis, que tenham sentido e significado para a vida dela agora. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? A gente pensar proposições pedagógicas, como já dizia Piaget e Vygotsky, tá? Que coloquem o sujeito diante do desafio de pensar sobre aquele objeto de conhecimento, que ele interaja com aquele objeto de conhecimento e, ao interagir com esse objeto de conhecimento, ele também possa interagir com outros sujeitos, trocando ideias, relacionando conceitos, se apropriando de habilidades que levem ele a ser competente nessa esfera, tá? Então eu vou puxar mais uma vez o paninho matemático. O paninho matemático é justamente aquilo que o Piaget ia dizer. Quando a criança tem na mão um concreto, né? Eu vou pegar aqui, eu tô com um papelzinho na mão. Se eu estou tendo no concreto um paninho que eu posso ir dobrando, quem não assistiu meu vídeo tá lá no Moodle, né? Que eu possa ir contando, que eu entenda que multiplicar tem como princípio a adição, somar. Se eu consigo pegar esse objeto de conhecimento na mão, eu me aproprio daquele conhecimento, porque aquele conhecimento passa a ter sentido e significado para mim, e ao mesmo tempo eu consigo me relacionar e aplicar este conhecimento na vida prática. Eu sou capaz de fazer, né? Ser capaz de fazer, de pôr em prática. Isso é ser competente. Então não adianta eu querer que a criança decore a tabuada, porque ela vai decorar e lá pelas tantas ela vai esquecer e ela vai ter dificuldade pro resto da vida na tabuada.
Eu preciso muito possibilitar que essa criança reflita o tempo todo e que ela construa noções que são pertinentes para ela, tá? Eu tô lendo aqui, né, a Maria Elisa, que é uma amiga lá de Guaratinguetá, de São Paulo, dizendo a dificuldade de trabalhar a resolução de problemas com crianças da educação infantil. Claro, é muito difícil, por quê? Porque a gente precisa olhar para as experiências que a gente vai fomentar, e esse projeto de trabalho que eu vou compartilhar e que tu, Maria Elisa, já tem acesso, que é o dos blocos lógicos, ele ajuda a desenvolver o raciocínio lógico matemático, que é fundamental para as crianças da educação infantil. E não é para preparar elas para o ensino fundamental, é fundamental para o aqui e agora dessas crianças, para elas entenderem as relações com o mundo e com o meio, tá? Então, o que a gente precisa pensar, gurias e meninos que estão aqui? Educação matemática, ela tem que olhar para muita resolução de problema e fomentar muita investigação, aguçar essa curiosidade das crianças, pensar em proposições pedagógicas que coloquem elas diante do desafio de resolver um problema. Mas o que é importante? Esse problema, ele não pode estar muito além da possibilidade dela. Ele tem que estar um pouquinho, né? Ele tem que fomentar uma certa angústia, uma certa aguçar essa curiosidade da criança, mas tem que ser possível que ela resolva esse problema, para que também ela não se frustre, né? Eu não posso colocar um problema num nível muito elaborado para a idade que ela tem, ou para as condições cognitivas que ela tem naquele momento, para as competências que ela já consolidou naquele momento. Então a gente tem que pensar sempre nessa ideia. E isso é uma coisa que tem me inquietado muito, e é por isso que nós na Empare a gente cria atividades pedagógicas olhando para as faixas etárias, para ajudar essas crianças a fomentar e desenvolver essas competências, e assim, né, trazendo o concreto para dentro da sala de aula, o jogo para dentro da sala de aula, o lúdico o tempo todo, a reflexão, a sistematização e retomando o tempo todo essas habilidades, porque a gente tem que entender que o conhecimento do sujeito ele se dá no nível da espiral, né? O conhecimento ele é introduzido, ele é ampliado até ser plenamente consolidado. Então retomar o tempo todo essas habilidades para que essa criança consolide aquelas competências cognitivas e socioemocionais e se torne um sujeito integralmente desenvolvido, tá? O que a BNCC traz? E eu tô fechando, tá? Traz. Por que então educação integral? Porque é comprovado cientificamente que a educação integral ela ajuda a formar pessoas capazes de resolver problemas de modo colaborativo, pessoas que pensem criticamente e que saibam fazer escolhas responsáveis. Então a gente está de fato formando o cidadão, né? A educação integral é comprovado cientificamente que ajuda a fomentar sujeitos mais autônomos, protagonistas, sujeitos responsáveis, que tenham compreensão do mundo, compreensão de si e que saibam se relacionar com o mundo e consigo e com os outros de uma maneira mais favorável, né? A educação integral, quando a gente vai ler lá as premissas dos seus formadores, e tem muitos relatórios da Unesco falando muito sobre isso, a educação integral é aquela que ajuda os sujeitos a viverem plenamente no mundo contemporâneo, né? É aquela educação que contribui para que o sujeito, então, viva de uma forma mais significativa, uma forma mais feliz, uma forma mais integral com os outros, que saiba respeitar os outros, e é isso que a gente tem que pensar quando a BNCC nos convida a olhar para essa nova proposta de educação. Gente, eu queria finalizar. Eu acho que assim, eu peço desculpas, eu acabei não conseguindo. Alguém tá falando dos jogos de bullying, né? A Lu, isso mesmo, Lu. A gente trabalha também na Empare bastante com a lógica dos jogos de bullying.
conheço, acho bem bacana. Mas eu tava dizendo, né? Eu não consegui ler de todos ao longo da minha fala, mas essa live vai ficar gravada. Depois eu vou olhar todos os comentários, na medida do possível eu vou ir respondendo também. E pra gente fechar, né, eu queria primeiro dizer assim, ó, eu queria convidar todo mundo para conhecer o canal do YouTube, né? Se vocês gostaram um pouquinho dessa live, quiserem conhecer um pouquinho mais da minha fala, porque lá no canal do YouTube eu também abordo outras temáticas sobre a educação, para quem tem interesse, quem gosta de vídeo. O canal do YouTube é Impare Educação, tá? Vocês podem também, quem ainda não é meu amigo no Facebook, eu adoro ser amiga no Facebook, porque eu adoro compartilhar coisas. O canal do YouTube, gente, é tudo gratuito, tá? Inclusive, tem videoaulas e e-books de graça, tá? Não pensem que eu tô aqui querendo cobrar alguma coisa de ninguém. Não, quero compartilhar com vocês, tá? Tem bastante material sobre BNCC, tem outras temáticas de educação, tem vários e-books. Tem o meu Facebook também, que é Tatiana Isaia, que vocês podem me convidar para ser amigo, pra gente trocar ideias, daí a gente pode conversar mais pelo Messenger. Tem o Facebook da Impare Educação também, que a Impare, gente, é uma empresa que gosta muito de compartilhar material com os professores. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem, né, curtir a página, seguir a página lá, que vão ganhar bastante coisa também. E agora vamos pro presente, então, né? Não vou mais ficar enrolando. Eu queria dar um presente para vocês, tá? Vai ser assim, ó. Eu vou dar para todo mundo que participou. Eu tô vendo aqui tem 123 pessoas, né? Quem se interessa vai entrar no Facebook Impare Educação, tá? Entrando no Facebook da Impare Educação, vai curtir a página, vai clicar lá em seguir e vai clicar num botão que se chama enviar mensagem. Tá? Clica enviar mensagem. No que clicar em enviar mensagem, automaticamente uma equipe da Impare já vai estar esperando vocês e vai dar as boas-vindas, vai dar um alôzinho para vocês e vocês vão digitar um código, que é um código segredo só nosso aqui, só para quem participou da live. Vocês vão escrever, depois que a Impare der as boas-vindas, o olá para vocês, vocês escrevem assim, ó, matemática, tá? Com M maiúsculo e o resto minúsculo e o acentinho. Matemática. Clicou matemática lá, já tem gente fazendo, ó, que tá entrando aqui no meu pé. Clicou matemática, vai escolher o presente que quer. A gente tá dando 2 projetos de trabalho, um para ser feito na educação infantil e um para ser feito nos anos iniciais. Quem quiser ganhar os 2, escolhe os 2. Quem quer ganhar só um, escolhe um, tá? Gente, um beijo, beijo, beijo no coração. Pena que não dá para interagir, para falar, né? Eu queria, de repente, um outro dia vamos fazer com uma ferramenta aí que a gente pode um falar com o outro, porque esse contato é muito importante para mim. Eu quero dizer assim para vocês que de coração, uma alegria imensa ter estado aqui com vocês. Um beijo para Beatriz, um beijo para Carol. Obrigada por essa oportunidade tão gostosa e tô feliz, tá? Eu espero muito que eu tenha contribuído, que tenha sido legal e que a gente possa compartilhar mais outros momentos juntos. Beijo, fiquem bem, se cuidem. Tchau, gente!